1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá! Estamos no ar mais uma vez, ao vivo, na nossa 10ª edição do programa Entre Livros. E a novidade é que ontem foi lançado um livro, título Camila, é uma autobiografia. Nós não conseguimos, infelizmente, trazer não o autor, o produtor, porque é uma autobiografia traduzida do dinamarquês, mas é uma história de vida muito bacana, não sei se vocês tiveram oportunidade. É uma mulher que fez muita assistência, uma liderança na Dinamarca, e a gente está com esse livro já publicado, mas a gente vai estar trazendo em breve, né, uma pessoa para falar sobre o livro, mas como foi uma novidade, a gente resolveu trazer para vocês, tá bom? A gente está aqui, então, mais uma vez à disposição. A gente já agradece aí Mariângela Luckman, que já está nos acompanhando. Oi, Mari. E você, se quiser nos acompanhar, se quiser compartilhar ideias, comentários, sugestões, dúvidas, vocês fiquem à vontade, que a gente está aqui, então, no Facebook, aguardando o seu contato, ok? Hoje, a gente tem uma participação especial aqui. Nós estamos com 2 autores, Regrisson Carreira Alves, ele é diplomado pela Royal Society of Arts, da Inglaterra, chique, hein? Muito chique mesmo. Mestre em Letras pela UniOeste, ele é docente universitário e ele é coordenador de uma instituição sem fins de lucro chamada Cosmoethos. E nós temos ele é o autor de hoje, né? O livro dele é Aspectos Linguísticos e Socioculturais da Linguagem do Jeitinho Brasileiro. E a gente tem uma convidada especial, que é a Adriana Rocha. Ela é pós-doutora em Direito e ela também é especialista no jeitinho brasileiro. Então, ela vai estar aqui contribuindo com a gente nesse bate-papo, onde você também está convidado. Muito bem, Regrisson. Então, nós vamos estudar o jeitinho brasileiro, né? Agora, para você que é carioca, isso é muito bacana, né? Bom, morei no Rio 6 anos e o Rio, ele bate um recorde em jeitinho brasileiro, né? É uma cultura. Mas o seu foco foi Foz do Iguaçu, não é isso? Conta pra gente. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui com você, Rosimeire, né? Pode me chamar de Rose, que eu sou Rose. Chamar ela de Rose. É muito legal. Os amigos, parabéns por esse programa. Eu acho que é um programa, assim, que tem um alcance, né? E que a gente ainda não consegue nem dimensionar, né? Ainda mais que agora ele fica no canal do YouTube, né? E no Facebook. São 2 mídias aí de redes sociais que tem um alcance enorme. Então, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Eu sou carioca, né? Eu sou Regrisson, eu sou carioca, estou em Foz do Iguaçu há 14 anos. E esse livro aqui, né? Aspectos Linguísticos e Socioculturais da Linguagem do Jeitinho Brasileiro, ele é resultado de uma dissertação de mestrado que eu defendi, né? Mas eu queria só contextualizar porque que a Adriana aqui, que é a minha esposa, veio também. É porque na época o pessoal gosta muito de pesquisar detalhes de língua, né? Como a minha área é linguística, né? Letras, língua portuguesa, língua inglesa, linguística, estudo de línguas, eu queria pesquisar alguma coisa que tivesse uma repercussão, né? Que fosse útil para a sociedade como um todo. E o pessoal gosta muito de pesquisar, assim, detalhes, né? Da pronúncia do R, da pronúncia do S, né? Se a gente for colocar aqui o carioca, por exemplo, fala a palavra mesmo, né? De diversas maneiras. Ele pode falar mesmo, pode falar mesmo, pode falar memo, né? Memo. Aí, né? Memo, né? Cortar para me. Então, eu queria fazer alguma coisa que tivesse um alcance social maior, né? Isso é interessante para realmente quem estuda sociolinguística, que é uma das especialidades que eu usei para estudar a linguagem, do jeitinho. Mas eu queria fazer. Então, na época, eu estava conversando com a minha esposa, e aí ela, que já vinha pesquisando há algum tempo a questão do jeitinho brasileiro, que a gente daqui a pouco vai definir, ela sugeriu, por que você então não fala sobre o jeitinho brasileiro? Eu falei, mas isso aí tem muito a ver com
sociolinguística, sociologia, não, sociologia, antropologia, porque ela estava estudando no viés do direito, né? O jeitinho brasileiro no viés jurídico. Mas aí, quando ela falou isso, eu falei, de repente, aí eu procurei para ver se tinha algum trabalho falando sobre linguagem do jeitinho, e não tinha, né? E aí eu falei, opa, então essa é a minha deixa aí, como é que a gente vai fazer para estudar? Levei isso para o meu orientador, na época ele foi bem receptivo, né? Deixou que eu pesquisasse esse tema e me acompanhou, me orientou, me ajudou bastante. E aí surgiu no final um trabalho bem denso. E alguns disseram até, não, isso aí devia ser doutorado, porque ele está muito... Eu tinha escrito umas 300 páginas, e eles queriam 100 páginas, né? Mandou diminuir, cortar umas 200 páginas. Eu acabei cortando umas 150, assim. E no final, o livro, você vê, o livro ele tem 200 E você não foi para o doutorado? Não tinha na época lá na UniOeste, né? Foi na UniOeste, eles falam, até uma professora que veio da UEL, ela falou, se tivesse doutorado aqui, eu já ia te recomendar para o doutorado. Mas assim, a grande questão é que valeu uma pesquisa, foi uma pesquisa que me trouxe muita informação, me ajudou a entender bastante como é que a gente funciona, né? Como é que a cabeça, né? A gente te conhecendo, né, Regerson, esperaria um livro de inglês, né? Falando sobre o inglês. O jeitinho inglês. Não, porque não é a especialidade dele não era inglês, né? Aí ele veio sobre o jeitinho brasileiro. Falei, isso é coisa de carioca. É porque tem um aspecto interessante que essa coisa do jeitinho sempre me incomodou bastante, né? Eu nunca gostei muito desse negócio. Que não é só a linguagem, é o jeitinho nas ações, em tudo. Só que você focou na linguagem. Exatamente, exatamente. Agora, sabe o que é legal? Que, se eu não me engano, é que teria que pesquisar hoje, né? Porque já tem um tempo. Mas na época que ele fez, não tinha no Brasil ninguém, foi inédito, que fez a pesquisa do jeitinho exatamente nesse aspecto que você falou. Que bacana. Que é assim, da linguagem, né? Então, assim, por isso que é legal o livro dele, porque ele coloca assim, como é que a gente faz, como é que o ser humano brasileiro, né, na verdade, faz para pedir o jeitinho, para dar o jeitinho. Qual é a manipulação? Qual é, sabe, o jeitinho de pedir um jeitinho. E realmente aí tem tudo a ver com direito mesmo, né? Porque mas tem a ver com direito, mas é engraçado que ele entrou no viés da linguística. No viés assim, né? Ele vai explicar bem, mas assim, como é que é a forma que a gente fala para dar jeitinho, entendeu? Qual que é a manipulação emocional, quais são as palavras, e a gente acaba entrando nesse universo sem perceber, né? Que a gente vai crescendo assim no Brasil. Vai introduzindo aquilo como uma cultura e você nem vê que você está fazendo isso. Exatamente. Essa é a palavra-chave, a cultura. Tanto é que eu acabei quase que criando uma expressão que é a linguagem da cultura do jeitinho brasileiro. Então, veja, existe uma cultura, que é essa questão do jeitinho brasileiro, né? Antes de falar disso, eu só queria dizer assim, existem algumas áreas de pesquisa, de estudo, que eu usei para poder embasar essa pesquisa toda. Então, uma delas é a sociolinguística, né? Que é uma área que estuda não só a linguagem, mas a questão social, né? A linguagem para uma questão social, para um viés social, né? Eu usei também muito a questão da argumentação, que a argumentação é muito utilizada também nessa linguagem do jeitinho brasileiro. Eu usei aspectos lá que a gente chama de análise do discurso, né? Analisando o discurso das pessoas, etc e tal. E usei pragmática. Então, assim, tudo que tinha à disposição lá, eu fui usando para poder me ajudar a entender o que é isso do jeitinho brasileiro. Bom, o jeitinho brasileiro, na verdade, ele é uma coisa que acontece no Brasil inteiro. E não é só nosso, ele também existe em outros países. Agora, aqui, ele faz parte de uma cultura que está muito enraizada, né? E ele é muito proeminente, ele é muito do cotidiano. Lá fora, ele existe, só para dizer que não existe. A pessoa fala assim, só existe no Brasil. Não, existe lá fora também. Só que ele não é tão frequente quanto é aqui no Brasil. O brasileiro tem essa... Bate recorde. Bate recorde, digamos bate assim. recorde, é bom. Isso mesmo. E aí, o que é o jeitinho? Jeitinho, se a gente for resumir, é uma tentativa, geralmente a pessoa consegue, de conseguir privilégio pessoal. Então, o que tem no fundo do jeitinho brasileiro é que a pessoa quer privilégio. O jeitinho brasileiro, na verdade, é a pessoa burlar uma regra, seja ela uma regra jurídica ou uma regra social. Então, vou te dar um exemplo de uma regra social, né? A pessoa está numa fila
para comprar o ingresso e chega alguém perto de você. Isso tinha muito lá no Rio, né? Aqui eu não vejo. Que a pessoa já chega perto de você e fala: aí, fulano, você quer você comprar um ingresso pra mim? Assim, maior cara de pau. Chega lá na frente, a fila tá enorme. Ele chega lá na frente, chega para você e pergunta se você não pode comprar um ingresso para ele. Furando a fila, né? Tirando a vez de todo mundo que tá atrás de você. Então, isso é uma cara de pau, assim, impressionante. Isso é ele tá burlando uma regra social. Não existe nenhuma lei que diga que é proibido ele fazer isso. Mas é uma regra social onde você vai respeitar, obviamente, o direito dos outros. E uma que ele está burlando, agora falando da parte jurídica aí, é quando, gente, bem clássico, né? Que a pessoa tem vai estacionar e tem lá um local que é para idoso ou então para deficiente. Nossa, isso é tão comum. Isso é comum, exatamente. E aí a pessoa vai e ela estaciona na vaga lá do idoso ou do cadeirante, etc e tal. E se você fala alguma coisa, aí vem a questão da linguagem. O que geralmente se fala de norte a sul é só um minutinho. É só um minutinho. Então, esse é só um minutinho é a linguagem típica do jeitinho brasileiro, quando alguém diz assim, não, eu vou estacionar aqui, mas rapidinho, é só um minutinho, é rapidinho, é o uso do diminutivo, que eu até coloco aqui, por isso que jeitinho brasileiro, ao invés de jeito, já é característico, né? Não, eu vou ali e já volto, cara, é muito rápido, é rapidinho, um minutinho, um segundinho, né? Então, assim, esse inho aí, que é uma coisa que mostra nitidamente que ele está burlando uma lei, aí no caso já é uma lei, né? Não é uma regra social. E ele se acha no direito, se você realmente começar a tentar argumentar com ele, que ele está certo. Só que nesse um minutinho é quando vem o idoso, ou é quando vem o cadeirante que está precisando daquela vaga naquele momento, né? E que ele impediu, né, de alguma maneira, que o cadeirante ou lá o idoso usasse. Eu tenho um sogro de 90 anos e ele não dirige, né, mas ele tem um cuidador que anda com ele para lá e para cá. E aqui em Foz do Iguaçu, que foi o meu... Porque no mestrado você tem que delimitar um local de pesquisa, né? E o que eu delimitei foi Foz do Iguaçu para pesquisar essa coisa do jeitinho. E foi até bom que nós chegamos aqui em 2004. Essa pesquisa foi de 2005, 2006. E eu era visto como um outsider, uma pessoa de fora. Né? Até tem tem autores de sociologia que falam sobre isso. Porque quando você é de fora e você chega no local, você tem mais facilidade de poder ver o comportamento não das incorporado, pessoas. Né? Exatamente. Então, isso me ajudou bastante a poder ver até o que eu já via no Rio de Janeiro, que você quando mencionou aí. Mas, assim, agora vou ver com esse olhar de outsider, né? De fora, de forasteiro, para ver como é que a coisa funciona. É isso aí. Agora, Regrisson, olha, a Patrícia Menezes aqui está dizendo excelentes professores de cosmoética para vocês dois. Muito obrigado, Patrícia. E a gente vai dar um intervalinho e a gente volta daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. 13h14. A Copel alerta. Evite acidentes. As subestações de energia são áreas protegidas e sinalizadas para que todos mantenham uma distância segura dos equipamentos elétricos. Invadir uma subestação ou mesmo atirar objetos traz risco de choque elétrico e até de acidentes fatais. Não arrisque. Respeite a sinalização. Copel, Companhia Paranaense de Energia. Propaganda eleitoral gratuita. PT. Sou advogada de trabalhadores há 35 anos. Fui vice-prefeita de Curitiba de 2013 a 2016 e também secretária do Trabalho. Implantei projetos como a Feira do Emprego para mulheres, para pessoas com deficiência e para jovens. 8.000 alunos foram formados em cursos profissionalizantes com inserção no mercado de trabalho. Quero fazer muito mais como senadora do Paraná. 131, olha ela lá. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br.
Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Coligação Paraná Inovador, PSD, PSC, PT, PR, PRB, PHS, BPS, Podemos, Avante, Ratinho Júnior. Investiremos ainda mais nas bases móveis, viaturas completamente equipadas nas áreas mais violentas e do alto. Também tem segurança com o projeto Falcão, mais aeronaves e drones de policiamento. Integraremos sistemas de segurança municipais, estadual e federal com o projeto Olho Vivo. Câmeras vigiando todo o Paraná e braços, nossa força física, protegendo todo cidadão. Carlos Massa Ratinho Júnior, 55. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. De volta aqui com Regrisson Alves. A gente está falando, e Adriana, a gente está falando então sobre o jeitinho, mas você estava contando a história de Foz, né? Você chegou em Foz e aí, você estando de fora, é lógico, você não foi absorvido aí, né? Você não estava imerso na cultura, é mais fácil mesmo, né? Você identificar. É verdade. Até porque essa pesquisa é uma pesquisa que eu fiz, a gente chama de pesquisa de campo, né? Que eu fiz questionários na época. Eu entrevistava as pessoas sobre a questão do jeitinho. Muitas pessoas não conheciam o que era jeitinho brasileiro. Até davam, mas assim, não sabia que tinha nome, não sabia que tinham livros que falavam sobre isso. Mas elas praticavam. Praticavam. Teve uma, na verdade, que ela não é uma praticante diária, digamos assim, né? Mas ela me disse o seguinte, ela trabalha num cartório, né? E ela disse, olha, depois daquele dia eu fiquei com raiva do senhor. Eu falei, mas por quê? Porque eu comecei a ver que o que as pessoas fazem é justamente esse negócio do jeitinho, né? O tempo todo. Então você imagina no cartório quando alguém chega e fala assim, olha, meu processo é o 115º. Não dá para você adiantar o meu processo aí, não, te dou um dinheirinho aqui por fora. Isso é jeitinho. Agora é corrupção também, né? Além de ser corrupção. É interessante que, desde que ele fez a pesquisa até hoje, parece que assim, a coisa começou a explodir mais no Brasil com a questão da corrupção, das pesquisas, né? Enfim. E aí todo mundo começou a falar mais de jeitinho. Só que no fundo, as pessoas não sabem o detalhamento do que é um jeitinho brasileiro. Entendeu? Você tem noção do macro, né? Então, vamos dizer, você tem noção disso que o Rex está falando da corrupção, de você dar dinheiro, de furar a fila, de não sei o quê, mas tem vários detalhes aí que é legal aí. Você podia explicar, né, Rex? Do detalhe do que é, assim, você realmente pedir e viver dentro desse universo. Porque aí a gente vai ver como é que o buraco é mais embaixo, né? Agora, quando você fez essa pesquisa, você não estava ainda envolvido com a cosmoética, né? Que é uma ética, você pode até falar um pouquinho sobre o que é cosmoética para quem está ouvindo, mas se você fosse escrever hoje, teria uma abordagem diferente, será que não? É que, na verdade, tá imbuída a cosmoética aqui também, não tá, não? É que, na verdade, assim, como esse aqui foi um trabalho acadêmico, né? Eu até menciono o professor Valdo aqui várias vezes. Ele faz parte da minha bibliografia aqui, que são quase 200 livros que eu li para poder... E aí, se a gente pegar essa questão aqui do jeitinho brasileiro e extrapolar para essa questão da cosmoética que você está falando, vai ter uma ligação muito forte em relação a isso. Tem outro livro aí. Já tem outro livro. É porque, na verdade, assim, isso é interessante. Porque quando a gente fala de cosmoética, a gente sempre costuma falar sobre definição de o que é moral e o que é ética, né? E lá na Cosmoetos, que é essa instituição, né, do terceiro setor, né, sem fins lucrativos, que a gente pesquisa essa questão da cosmoética, também tem embutida a ética, né? E ética, por exemplo, ela não aceita essa questão de você burlar alguma regra para você poder aferir, né, a partir daí algum privilégio para você. Então, você de respeitar a fila, de respeitar as regras, né, burlar alguma norma, alguma coisa, tudo isso tem a ver. Então, como a cosmoética é uma ciência, né? Porque na verdade é uma ciência que faz a gente refletir sobre as nossas condutas, o que seria mais apropriado ou não para a gente poder acelerar o nosso processo evolutivo, né?
Então, assim, se a gente puser a diferença entre ética e moral, a gente fala muito lá que ética é o comportamento, o que você faz, a sua conduta, né? Logicamente que essa conduta, ela é baseada em valores, em crenças, em princípios, etc e tal. Tradições também, tradições, todos os costumes, né? E a ética é a reflexão sobre o que você faz, tá? Então, a cosmoética é a reflexão sobre suas condutas, levando em consideração, obviamente, aí, os pilares do paradigma consciencial, que a gente fala muito. Então, não só levar em consideração essa dimensão, mas outras dimensões. Então, quando eu faço alguma coisa para prejudicar alguém, por exemplo, eu fatalmente estou criando uma interprisão com aquela pessoa e vou precisar resgatar isso em algum momento, ou nessa vida, ou numa vida futura. Isso nas mínimas coisas, né? Porque quando você fala no jeitinho, é o mínimo do mínimo, né? Exatamente. Que você não tem a noção ampla, que você está burlando uma super lei, que você vai ser processado. Não, é um comportamento mínimo que você está, como que a gente fala? Transgredindo a lei? Isso, é isso que é interessante, porque assim, tem um verbete jeitinho brasileiro, da Enciclopédia da Conscienciologia. Escrita pela professora Adriana. Esse foi o que escrevi. E tem o verbete de flexibilidade cosmoética, para a pessoa poder entender como é que o comportamento dela exige ela respeitar as regras, né? A evolução, vamos dizer, em última análise, né? O processo evolutivo, e quando é que ela pode flexibilizar, quando é que você pode fazer exceção. Só que o jeitinho brasileiro é bem isso que você está falando. Se a gente pensar em termos de reflexão sobre a nossa manifestação, a pessoa que está no jeitinho, ela tem na intraconsciencialidade a vontade de burlar tudo. Ela não quer respeitar ninguém, não quer respeitar a regra, não quer respeitar o grupo, não quer respeitar nível evolutivo. Então, internamente, ela tem esse padrão de comportamento, se você for expandir. Mas como é que a gente chega lá no mais complicado, né? É a gente olhar o dia a dia. Aqui, eu tenho, assim, essa tendência de não querer respeitar. Então, assim, se eu tenho a tendência de não querer respeitar a vaga de idoso, está reservado, está vazio. Ah, mas está vazio, só um minutinho. Ela tem que parar e pensar, então eu faço isso no meu pensene. Mas né? você sabe, só falando um caso pessoal, né? O Moacir, que é meu marido, né? Meu duplista, ele já tem 75 anos. Então, eu teoricamente, eu posso estacionar o carro, né? Porque ele é idoso, mas nós não tínhamos tirado a carteirinha. Então, aí ele falava assim, pode estacionar, eu sou idoso. Não, mas não tem a carteirinha. Não, mas estaciona que eu sou idoso. Não, não tem a carteirinha. Exatamente. A única vez que eu resolvi estacionar sem ter a carteirinha num supermercado, quando eu saí, tinha um bilhetinho de um cara acabando comigo, porque eles só viam eu descendo. Pega no flagra. Aí eu falei, não, vamos fazer essa carteirinha, tá lá, a carteirinha tá lá no carro escrito idoso. Mas assim, parece uma bobagem, não, mas né? é isso, esse é que mas, é o detalhe. gente, não é uma rigidez, não vou estacionar, não, é uma questão íntima, eu não tenho a carteirinha, eu vou estacionar. Isso é um negócio da ortopensenidade, do autoposicionamento cosmoético, entendeu? De você respeitar o fluxo do cosmos, porque em última análise você começa a pensar isso, não, mas eu não tenho. Se eu não respeito aqui, por exemplo, você vai querer entrar no interlúdio, vai ser barrada. Você vai querer dar um jeitinho? Você vai pagar o aparador que está ali na frente? Você não conseguiu fazer a reciclagem na próxima. É algo assim bem sutil que a gente pode começar a observar nesses atos grossos. E a gente até costuma comentar lá, né? Tirou a carteirinha. Estou falando que é o caso, não. Mas, por exemplo, o Regs. Eu também é tenho idoso. 60 anos. Agora, se ele for parar em vaga de idoso, vou puxar o cabelo. Lógico. Porque assim, ele não precisa, eu não tenho cara de entendeu? Idoso. E nem não precisa. Então, deixa o lugar para quem precisa mais. Aí você vai falar, isso é interassistência, isso é você respeitar o outro, né? Que foi mais ou menos o teu caso. Né? Essa coisa do jeitinho também tem a ver muito com a coletividade, né? Você respeitar a coletividade, pensar na coletividade e essa coisa da interassistencialidade. Porque você vê, isso que você está falando, eu acho muito importante, até porque a gente também tem esse pensamento, né? A gente tem 2 carros e nós temos 2 cartões lá para poder estacionar idoso. Porque meu sogro, às vezes ele está no meu carro e às vezes ele está no carro da minha esposa. Mas não significa que isso que eu vou usar, ou ela vai usar. A gente só usa quando está com ele. E eu, quando chego, por exemplo, aqui do shopping, no JL Shopping, eu já entro, pego o cartão de idoso, boto o meu braço para fora, já falei isso para a Adriana, e começo a acenar, olha,
Aqui tem o idoso e eu tenho o cartão, entendeu? Que é para as pessoas verem, porque você vai no shopping JL, por exemplo, o que tem de vaga ali de idoso ocupada por pessoas que não são idosas, ou se é idoso, não tem o cartão, então, assim, de qualquer maneira, ele está desrespeitando uma regra. Que a regra é para idoso, mas desde que ele tenha o cartão para comprovar que ele é idoso, né? Então, agora, assim... Tá me lembrando casos que você vê a coisa da cultura, né? Aí você vai... Isso foi um amigo nosso que falou. Morou no Canadá. E como é que é a cultura lá? Essa coisa do respeito e da assistência. Quem chega primeiro na faculdade, tá vazio o estacionamento. Estaciona longe. Por quê? Porque a lógica, ele está pensando no outro. Porque quem chega mais em cima do horário precisa andar mais perto para entrar. Então, você vê a diferença, porque tem menos tempo para chegar. Olha a diferença da nossa cultura. Aí, na Nova Zelândia, todo mundo estaciona de ré. Por quê? Porque é para todo mundo abrir a porta para o mesmo lado. Aqui, ninguém respeita nem a faixa de estacionamento. Não, nem a faixa de cadeirante. Nem de cadeirante. É porque aqui tem uma coisa, as faixas, 2 faixas amarelas, que delimitam ali o espaço da vaga. Em geral, eu não sei o que acontece aqui em Foz, que é uma coisa que eu observei bastante. As pessoas não estacionam paralelas, né? As faixas, elas estacionam transversalmente, já reparou isso? E às vezes ocupando 2 vagas, que é uma vaga que está aqui e a que está do lado. Isso é muito comum. E se você parar para pensar, esse é o respeito que a gente tem pelo outro, né? Então eu lembro quando teve aquele tsunami lá no Japão, por exemplo, que as pessoas só pegavam no supermercado os alimentos que elas iam realmente consumir. E elas não tinham essa preocupação de pegar o máximo que elas pudessem, porque elas estavam pensando no outro. Se eu pegar todos os alimentos, o outro que vier não vai ter nada para consumir. E você vê que no Brasil a gente tem essa característica. Existe um ditado que eu falei aqui. A gente viu na greve dos caminhoneiros. Isso, eu escrevi um artigo na revista sobre isso. Isso. Que é o egoísmo. As pessoas... Tanto de quem fez a greve, quanto as pessoas que iam acumulando material, não pensavam em medicamento. A mentalidade, cultura, impressionante. É levar vantagem. No fundo, isso é mentalidade de querer levar vantagem. O jeitinho é o levar vantagem. É o levar vantagem. Agora é interessante, a gente está aí no intervalo, não, né? Isso, nós estamos. Então, na próxima. A gente vai dar espaço para os nossos patrocinadores e a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A região metropolitana de Curitiba já foi referência em transporte coletivo, mas o governo Richa e seu secretário Ratinho Júnior tornaram o transporte caro e ruim. Tem muita gente pagando ônibus muito a mais do que devia. Vou garantir uma tarifa mais barata e o transporte público integrado de qualidade entre Curitiba e as cidades vizinhas. Teria que ser um cartão só, né, para todos os ônibus. Onde não há corrupção, não falta dinheiro para fazer o que é essencial para as pessoas. João Arruda 15, o governador de todos. Coligação Paraná, emprego, educação e combate à corrupção. MDB, PDT, SD, PCdoB. Luminárias, ferramentas, fios de automação, cabos e tomadas, a melhor opção. Ande, materiais elétricos, ande. Experiência, agilidade, não deixe pra depois. 35289192, ande. Materiais elétricos, ande. Na Avenida Paraná, 480. A JA Celulares oferece os melhores serviços em assistência técnica para o seu celular, com profissionais altamente qualificados para atender todos os problemas das mais diversas marcas, com as melhores soluções para o seu aparelho e também vendas de todos os tipos de acessórios para o seu celular. Pensou em assistência? Pensou JA Celular. Rua Quintino Bocaiúva 742, bem em frente ao Banco Itaú. Fone 3527-4525 ou 98423-1542. Urgente. Campanha do Bolsonaro é contra o 13º salário. Seu vice Mourão declara que é contra o 13º. Prepara seu bolso. Ele não. 13º sim. Mais um motivo para confirmar. Eleitor do Bolsonaro. Votar no candidato da bala é um tiro no pé. A solução? Geraldo Alckmin 45. Coligação Caminho Brasil, PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR. João Arruda, governador, 15. Peço seu voto para os candidatos da nossa coligação. 15.
Buscamos a filantropia do Hospital Bom Jesus, ampliar leitos de UTI, apoiar o motociclismo e o loteamento de grupo. Vote 1550. 15! Luto por emprego e soberania. Para colocar o Brasil nos trilhos, vote Samuel Gomes, 1244. 15! Sou João Nickers. Vote diferente. 1555. Juntos teremos um futuro melhor. Vem comigo. Coligação Paraná, Educação e Emprego. MDB, PDT, PSD e PCdoB. Sou Carlos Massa Ratinho Júnior e peço seu voto para os candidatos da nossa coligação. Se você acha que falhou e tem que resolver tudo sozinho, está errado. Você é a maioria e a maioria sempre vence. Aprendi com meus pais que a verdade é simples e transparente e proponho que no dia 7 de outubro a verdade seja levada para o Congresso Nacional. Sou candidato à verdade e preciso do seu voto para ajudar a libertar o Brasil das mãos dos injustos. Digite 5577. Coligação Muda Paraná. PSD, PSC, PR, PPS e Podemos. Sou Carlos Massa Ratinho Júnior e peço seu voto para os candidatos da nossa coligação. Acabei com a aposentadoria imoral dos deputados do Paraná. Vamos fiscalizar o dinheiro público. Joel Cordeiro, 19999. Olá, meus amigos. Por um Paraná melhor, vote professor Daniel Garcia, 19119. Meu nome é Gibson, de coração por nossa região. Deputado estadual, 19.500. Não esqueça, 19.500. Faça a diferença. Juntos Podemos. Deputado estadual, pastor Luciano Baruch, 19.200. Coligação Podemos. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Bom, de volta aqui com um jeitinho brasileiro, Regrisson, então tá. A gente tá falando bastante, né, da questão do jeitinho nas ações, mas você focou na linguagem do jeitinho. Isso. Fala um pouquinho pra gente. Tem uma teoria de Emile Durkheim que ele fala o seguinte, ele fala sobre fato social, né? E fato social, ele tem duas definições, né, que mostram que alguma coisa é um fato social. Então, por exemplo, ele diz que fato social é alguma coisa, né, que está externo a você, é externo a você, não é seu, né? E ele fala que a outra coisa que caracteriza um fato social é que ele é coercitivo, ele se impõe a você. Porque quando ele fala isso, ele lista várias instituições sociais. Então, uma delas, né, é a linguagem. Então, veja, quando você nasce em um país, não é que você queira falar aquela língua, né? Você é obrigado a falar aquela língua porque você está naquele meio social. Então, a língua primeiro, ela é externa a você, porque você nasce com uma capacidade de falar, mas não aquela língua específica. Sim. Tanto é que se você nascer na China, você vai falar chinês, etc e tal. E outra, que ela se impõe a você. Só que a língua, na verdade, ela tem toda uma carga cultural por trás dela. Então, quando você herda, quando você internaliza, quando você aprende uma língua, adquire uma língua, que é a aquisição da linguagem, você adquire não só a língua, como a cultura que vem com aquela língua também. Então, veja, quando eu falo da cultura do jeitinho brasileiro, e quando eu falo da linguagem da cultura do jeitinho brasileiro, é porque essa cultura também é um fato social que se impõe à pessoa. Então, desde pequeno, a gente vai vendo exemplos no dia a dia de jeitinho brasileiro. Então você vê lá a mãe, né, que vai levar o filho mais velho, de 8 anos, na escola, e leva o filhinho dela de 3, 4 anos, que ela vai estaciona em fila dupla, que é proibido. Então isso é um jeitinho. Então na hora que ela faz isso, ela está mostrando para o filho um exemplo. É aquele pai que sai de carro sem colocar o cinto, ele está dando. É aquele pai que o sinal está ficando vermelho, ele ultrapassa a si mesmo, e o filho pode até falar, pai, mas não estava vermelho, estava, mas eu estou com pressa. Que é a questão que a gente está falando agora do privilégio, da vantagem, etc e tal. Então, assim, a linguagem, a gente acaba sendo apresentado, né, de maneira inconsciente, tanto a cultura do jeitinho brasileiro, quanto a linguagem do jeitinho brasileiro. Então, desde pequenininho, a gente escuta frases do tipo, quebra meu galho aí, vai. Ai, quebra meu galho aí, meu irmão. Quebra meu galho é para alguém fazer alguma coisa para você tomar uma vantagem. Você pode dar um jeitinho aí? Ó, não tem como dar um jeito, é que são frases que eu estou tirando do livro. Eu via muito aqui, né, quando eu cheguei para dar aula aqui na faculdade. Alivia aí, prof. Alivia, prof. Não dá para alterar minha nota? Veja. Dá um trabalhinho? Não dá para você dar um trabalhinho? Ah, eu tirei uma nota fraca, etc e tal. Me dá um trabalhinho, então me dá outra prova. Veja, me dá outra prova. Ele está esquecendo que se eu der uma prova para ele, eu vou ter que dar para todo mundo, né? Que é o princípio lá da isonomia. Todos têm o mesmo direito. Então, assim, eu não posso privilegiá-lo, mas ele acha que não.
Ah, professor, é só para mim, ninguém vai saber, sabe aquela coisa? Ninguém vai saber, não. Você pode comprar o ingresso para mim, que eu falei agora, a fila está muito grande. Ó, seu guarda, me libera aí, vai. São exemplos típicos de linguagem do jeitinho brasileiro. A cervejinha, Entendeu? Presentinho. Ó, foi mal, seu guarda, não. Isso aqui é um diálogo que eu gravei. Foi mal, seu guarda, não era a minha intenção avançar o sinal vermelho. Mas acabei cometendo essa pequena infração, veja. Tava distraído, sabe como é que é, né? Então, eu me lembrei num caso até do taxista que levou a gente lá em Florianópolis, estávamos em Florianópolis dando um curso recentemente, e ele estava dizendo que ele foi brasileiro, foi morar lá no Canadá, né? Na verdade, Estados Unidos, fronteira do Canadá, e ele chegou no primeiro dia de aula, foi lá para estudar, chegou 15 minutos atrasado. E já estava todo mundo estudando, etc e tal. Quando ele chegou, ele pediu desculpa, né, que estava atrasado. O professor identificou pelo sotaque dele que ele era brasileiro, né? Aí falou, o brasileiro está sempre atrasado, né? Aliás, o brasileiro já nasceu 15 minutos atrasado, né? E aí ele falou uma coisa mais interessante ainda, que é assim, brasileiro sempre tem uma desculpa. Então eu lembro, por exemplo, ao longo desses, são 40 anos dando aula, né, na Socim, que eu já peguei aluno que já tinha matado a avó 3 ou 4 vezes. E eu falei, não, mas a sua avó morreu ano passado. Essa era a avó materna, professor, porque agora quem morreu foi a avó paterna, entendeu? Todo ano morre parente, que chegou atrasado, que não fez trabalho. É a coisa clássica do trabalho. Não fiz trabalho. Então, assim, essas desculpas, né, elas são... a gente vai vendo isso no dia a dia, vai incorporando a linguagem, vai incorporando essa cultura, e a pessoa, se ela não estiver atenta, se ela não estiver lúcida em relação ao que ela faz, ela acaba sendo engolida por esse tipo de cultura e o jeitinho vira uma coisa natural. Tanto é que quando nós chegamos aqui, quando as pessoas falavam, a gente, professor, dá um outro trabalho, ou faz isso, as pessoas sempre falavam o quê? O típico daqui. Ah, aqui é assim. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Assim. Ah, não, aqui em Foz é diferente, professor. Sou lá aqui não funciona assim, não. Aqui não funciona assim. Assim, é praxe. Praxe também é outra maneira que você está falando que vai burlar a regra. Não é praxe assim, é praxe botar menos na escritura. Não, é praxe. Sim. Entendeu? Esse é outro jeitinho isso aí também. Não tem problema não, é praxe. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. É outra frase. Todo mundo faz assim. Exatamente, né? Todo mundo vai burlando. Uma frase, aqui funciona assim e todo mundo faz assim. É o que a gente está falando. Isso aí, Patrícia. É isso aí. É porque é interessante, se você parar para pensar, esse assim significa o seguinte, aqui todo mundo burla a lei, é normal, é natural. Você não precisa ficar constrangido em relação a isso, porque todos nós somos ilegais. Aqui é fronteira, sabe como é que é, local do descaminho. Então, professor, relaxa que é normal. Isso tudo que eu falei está no assim. Aqui funciona assim. Então, assim, essa palavra, ela representa toda uma ideia, entendeu? É a mesma coisa do jeitinho. Tem gente, por exemplo, a pessoa às vezes para dar jeitinho, aí eu estudo lá da pragmática, né? Você pode usar, por exemplo, só um gesto. Você avançou o sinal, o guarda olha para você, você só faz um sinal lá positivo para ele, né? Significa assim, aí, você me libera que eu te dou uma cervejinha? Aí ele fala, sem problema. Dá um pulinho aqui, ó. Não precisa falar nada, o cara vem dar uma cervejinha, vai embora e acabou. Tudo isso sem falar uma palavra. Então você pode ter jeitinho pela linguagem verbal, não verbal. Tem que lembrar que aí você agora falou uma coisa, a Rose falou uma coisa interessante, de onde veio isso? Que a nossa colonização foi uma colonização portuguesa. Não estou dizendo que os portugueses consigam ser responsáveis por isso. Mas veja, na carta de Pero Vaz de Caminha, eu acho que foi o próprio Pero Vaz de Caminha que já fez isso, né? Pediu lá, mandou uma carta para o rei, onde ele já pedia um emprego lá para o, não sei se era primo dele ou não sei o quê. Veja, tudo bem que naquela época não tinha concurso público, né? A gente até entende. Mas assim, quando você pede um cargo, quando você pede alguma coisa para uma autoridade, veja, geralmente você quer que esse privilégio seu, ele burle, ele passe por cima do direito de outras pessoas. Então, quando você vai a uma autoridade e pede alguma coisa a uma autoridade, você está querendo, na verdade, que ela dê um jeitinho para você, né? Exatamente. Não é isso, professora Adriana? Porque a colonização já foi feita isso, a gente estava conversando no intervalo, né? O brasileiro já vieram para cá os portugueses para distribuição de terras e de cargos e funções. Então, assim, fulano ganhava lá o governo da região A, o outro ganhava da região B. E aí os parentes vinham, virava magistrado, entendeu? Então foi essa coisa
Foi aí que começou, né? Dos Nepotismo, dos privilégios, né? Da família que governa a região, né? Mas só lembrando que, por exemplo, Portugal avançou bastante, que hoje em dia, para você abrir uma empresa, por exemplo, em Portugal, você leva um dia, né? Enquanto aqui no Brasil, para você abrir uma empresa, você pode levar 6 meses, ou 1 ano, 2, 3 ou mais. Então, veja, o excesso de burocracia, porque o excesso de burocracia, ele é um campo fértil para o jeitinho. Quanto mais burocracia houver, mais haverá necessidade que o brasileiro acha de dar jeitinho. Porque porque se for esperar todo o tempo, leva um tempão. É porque o funcionário... tanto de trâmite que tem, não, então vamos lá, você vê. É porque o jeitinho ele tem a ver com a autoridade, entendeu? Que é aquela coisa assim que o Rex falou. Ele vai burlar, ele vai alterar a regra social, porque a regra social ela já altera a regra oficial, entendeu? E aí vem o jeitinho, altera tudo. E quem que vai alterar tudo? É sempre uma pessoa. Então, é o funcionário que está lá, tem muita burocracia, ele faz a lei, ele é a autoridade. Sim. Então, se volta para a colonização, é a mesma coisa. É o cara que é colocado em tal lugar e ele é que faz as leis, ele que faz a coisa. É uma monarquia, vamos dizer, né? É um rei, uma rainha, todo mundo quer ser rei e rainha, então, assim, o funcionário que está lá, ele que diz, não, pode deixar que eu vou quebrar teu galho, eu vou fazer. Agora, imagina isso ao longo dos séculos, né? Foi só consolidando e padronizando no país inteiro, na verdade. E aí piora a situação. Exatamente. Foi feita... Dá para falar mais uma coisa aí antes? Foi feita... A gente tem mais... Não, tem mais 1 minuto. Foi feita uma pesquisa do Ibope, na época, eu até coloquei essa pesquisa no livro, que na época eles perguntavam sobre o jeitinho brasileiro, se as pessoas já tinham visto alguém dando jeitinho brasileiro, explicaram o que era jeitinho brasileiro. E o interessante é que a conclusão da pesquisa do Ibope, isso tá no livro, é que 98% dos brasileiros, isso é triste, né? Dão um jeitinho, já deram um jeitinho em algum momento ou dão um jeitinho. 98%. Isso foi a pesquisa naquela época. Agora, o que é mais interessante é que nenhuma das pessoas entrevistadas admitiu que dá jeitinho brasileiro. Ou seja, jeitinho é sempre o outro é que dá jeitinho, o outro é que burla, o outro é que corrompe, e o jeitinho brasileiro, ele é uma raiz para essa grande corrupção. Então, quando eu dou curso, dou palestra sobre o jeitinho brasileiro, eu sempre pergunto, gente, mas de onde é que vieram esses políticos que estão lá no Congresso? Não vieram de Marte, eles vieram do nosso próprio país. Gente, se isso começa no micro, imagina no macro. Exatamente isso. Gente, então, olha, o Lucas acabou de entrar aqui, Lucas Zerpa, mas a gente vai sair para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A NetFoz traz para a Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Sou Carlos Massa Ratinho Júnior e peço seu voto para os candidatos da nossa coligação. Estamos em um momento único no nosso país, onde as escolhas na política vão ser determinantes para o nosso futuro. E para mudar, precisamos de pessoas preparadas e comprometidas com o desenvolvimento do nosso Estado. E por isso estou aqui. Vote Marcel Miqueleto, 22.000, para deputado estadual. É hora de fazer o Paraná que queremos. Acredite na mudança. Eu acredito. Vote Marcel Miqueleto, 22.000 para deputado estadual. Coligação PRB, PHS, PR... 13 horas e 45 minutos.
A Copel alerta: evite acidentes. Soltar balões é uma atividade proibida por lei, por causa dos perigos que traz. Quando um balão cai sobre a rede elétrica ou dentro de uma subestação, pode causar curto-circuito e deixar até cidades inteiras sem luz. Evite acidentes. Soltar balões é crime e coloca em risco a segurança de todos. Copel, Companhia Paranaense de Energia. Quem tem plano de saúde Itamed, indica e fica bem. E tem sempre mais. 10% de desconto para quem indica e para quem é indicado. Vou indicar o Itamed e aproveitar para cada nova adesão. É desconto na sua mão. Acesse o site do Itamed, consulte o regulamento da promoção e aproveite. itamed.com.br. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, a Mariângela está dando os parabéns pela ótima entrevista com o Regrisson e a Adriana. Muito obrigado, Mariângela. Obrigada, Mariângela. Então vamos lá, Regrisson. É que assim, a gente tá falando sobre uma coisa interessante que estava conversando aqui no intervalo, que é essa coisa natural, né? E que as pessoas falam assim, não, mas todo mundo faz isso, né? Então, assim, para esse último quadro aqui, ou seja, uma parte da entrevista, eu acho importante que para você começar a eliminar o jeitinho do dia a dia, primeiro você tem que ter consciência do que é o jeitinho. Então, a gente já falou sobre isso, né? E segundo, é você querer mudar isso, porque possível é. Então, por exemplo, quando alguém chega perto de mim e fala assim, você tem um livro tal? Isso já aconteceu, o caso é verdade. Eu falo, tenho. Você pode me emprestar para eu tirar cópia? Eu falei, não posso, porque aí você vai estar burlando a lei dos direitos autorais. Isso é jeitinho. Caramba. Aí a pessoa virou para mim, esqueci, você é da Cosmoetos, você não pode fazer isso. Mas peraí, quer dizer, eu não sou, mas a outra pessoa pode, né? Então, veja, na hora em que a gente começa a falar isso, você tem o CD lá do software para me emprestar para fazer cópia de livro, carteira, por exemplo, o aluno que faz carteira para poder pagar meia no cinema. Então, na hora que você começa a ver assim, esses atos, eles são ilegais, eles prejudicam o grupo todo, né? Então, eu lembro de uma pessoa que falou para mim que quando vai para a Argentina, por exemplo, ela não pega aquela fila. Ela entra... Não, acho que eu não vou nem falar aqui, não, porque se eu falar, eu vou falar para as pessoas fazerem. Mas ela dá uma cortada ali, ela fura a fila. Então, veja, a gente tem que começar a ver no dia a dia o que é que você está fazendo que está prejudicando o grupo como um todo, né? Porque se você parar para pensar, o grupo ele precisa ser respeitado, assim como você também precisa ser respeitado. Porque na hora que você faz isso com alguém vai fazer isso com você também. Você vai acabar perdendo uma oportunidade. Por exemplo, na hora você imagina... Aquela pessoa, recentemente lá, o Crivella no Rio de Janeiro, né, o governador lá do Rio, estava comentando, pegaram ele lá, dizendo que ele podia conseguir transplante para as pessoas lá da igreja, né? Você vê que já é uma coisa sectária, conseguir transplante para as pessoas. Na hora que você fura uma fila, você pode estar matando uma pessoa que precisaria daquele órgão, sério, né? Então você vê, são essas atitudes que às vezes são pequenas, mas elas vão não crescendo, porque se a pessoa não vê maldade, por exemplo, a pessoa levar um lápis da empresa para casa, isso é ilegal. Então, na hora que ela começa a fazer esse tipo de coisa, na hora que ela começa a furar a fila, na hora que ela furar o sinal de trânsito, né, na hora que ela começa a estacionar em vaga que não lhe diz respeito, todas essas ações vão contribuir para piorar a situação do coletivo, do grupo como um todo. Aí ela começa a ser exemplo para as outras, então é aquela história, aí um faz, o outro faz e vai perpetuando, né? Exatamente isso. Recentemente até ouviu lá de um candidato aí para deputado, falando sobre um deputado federal que ele conhece e que o cara, ele não faz muita propaganda disso, mas ele reduziu o número de assessores, ele vai de bicicleta, né, para o Congresso, não está morando em apartamento funcional, ele Brasil, paga, né? Isso do Brasil. Então você vê que é possível, né, a gente eliminar determinados privilégios que são necessários porque a população como um todo precisa, né, desse dinheiro que é desviado. Então quando você pega um funcionário público, né, estou falando aqui de político, que desvia dinheiro que iria para alimentação, por exemplo, de criança, aí você começa a pensar, poxa vida,
que mentalidade é essa, né? Só que essa mentalidade não está muito longe lá daquela mentalidade daquele que desvia R$50 da empresa, porque ele vê que, ninguém está vendo. Esses R$50, o que é R$50 na empresa? Não lembrei, tem um aspecto interessante que você coloca aí também, né? E assim, para você sair do jeitinho precisa de esforço, né? Dá trabalho, você vai contra o grupo de uma maneira geral, porque a sociedade inteira faz daquela maneira, você vai fazer diferente. Então, isso exige esforço da pessoa, né? Existe ela fazer persistência, manutenção, ela tem que se organizar para não entrar para entrar na burocracia, mas para conseguir resultados sem precisar dar jeitinho. Então, isso dá muito trabalho, né? E a natureza humana não quer ter trabalho, né? Ela quer ficar na boa vida, no bem bom. Então, se eu ouvir, você está falando, estou lembrando, na época de campanha, aí você vê na TV, eu quero que o Brasil seja isso, seja aquilo e tal. Mas a pessoa nem para analisar a proposta de todos os candidatos, para ver, para pegar informação de tudo que é lugar, para olhar o histórico, para ver como que ela vai votar. Você não faz isso. Você tem preguiça, isso é uma maneira de você estar conivente com o jeitinho. Não, coloca lá o mesmo que está lá sempre. Se está sempre o mesmo? Não, vou colocar um cara bonito, porque ele vai estar todo dia na televisão. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi também. Então, como ele vai estar todo dia na televisão, pelo menos a gente vê uma cara ele bonita. É legal, fala legal, bem, Agora, falando do jeitinho, você falou um negócio de votação, você falando, eu lembrei, essa semana a gente escutou uma pessoa dizendo que ia levar o sogro lá, a sogra, sei, que não vota, para votar, porque aí ele ia ser rápido, né? Veja, isso é um jeitinho. Então, assim, é aquela pessoa, esse é um exemplo de jeitinho, né? Eu vou levar, então aí já tá a própria linguagem. Vou levar porque é idoso entra em fila, então é a mesma coisa. Pega emprestado, bota no colo. Bota no colo. Fila na votação. Exatamente. Nem poupa, né, gente? Para poder ser atendido em banco, por exemplo, a pessoa leva lá, ou então pede o idoso, que é pior ainda, coitado do idoso, né? Para ele pagar aquela quantidade de contas, né? Para ele. Paga lá para mim. Então, veja, essa mentalidade, na verdade, da vantagem, né? É que a gente precisa começar a mudar. Porque não adianta uma pessoa, né, não vai mudar o país inteiro. Não adianta, por exemplo, o presidente tal, o candidato tal vai mudar o país. Ele não vai mudar o país. Eu sozinho não vou mudar o país. Agora, todo mundo, se começar a agir de maneira correta, isso já vai fazer um impacto. Porque você está falando negócio você está remando contra a maré, né? Então, assim, mas na hora em que você age de maneira certa, gente, é impressionante. Eu lembro que no primeiro mês, segundo mês aqui dando aula na faculdade, que eu começava minha aula pontualmente 7 horas, que é o horário que começam as aulas. E 7 horas eu estava dando aula. Então, no início, a maioria dos alunos não estavam lá. Mas 2 meses depois, todo mundo, 7 horas já estava em sala de aula. Porque eles começam a ver aquele exemplo. Esse professor realmente começa no horário. Então, assim, na hora em que você começa a agir, você falou a coisa do exemplo, você começa a dar exemplo para os outros. Eu acho que é por aí mesmo. Né? Olha, a Patrícia está falando aqui que os aparelhos Sky Gato é uma forma clara de burlar as empresas legalizadas. Só uma, né? Quantas, Isso é mais um exemplo, Patrícia. A gente está aqui, bom. Divisa com o Paraguai. É verdade. O tanto de coisa que a gente, né? No verdade. Paraguai, você está burlando. Agora você vê, se pensar no macro, né, Patrícia? Sky Gato em casa. Aí lembrei da tragédia do museu no Rio de Janeiro. Nossa. Histórico. Por quê? Não tinha verba, deve ter um monte de jeitinho por trás, né? Não vou entrar nem nesse detalhe. E para poder funcionar, eles começavam a puxar fio de um lado. É uma espécie de gato da fiação. E todo mundo avisando que ia dar curto, que ia dar curto, que ia dar problema. Então, assim, são essas consequências macro que a gente não consegue observar, que a minha atitude, ela vai dar um negócio lá na frente. Então, assim, me inclui fora dessa, né? Vamos fazer agora tudo redondinho para evitar o máximo possível de dano ruim para todo mundo, na verdade, né? Porque a pessoa pensa que é só ela, mas é ela, mais o outro, mais o outro, mais o outro, na hora que você soma isso, né? É o lixo. Exatamente. É o lixo. Porque ela pensa isso, e fala assim, não, eu só vou jogar só esse lixinho aqui, a bituquinha de cigarro. Só que são 300 mil pessoas pensando igual. Aí a quantidade, volume de lixo que vai entupir, que vai descer o barranco, né? A gente está encabeçando, na verdade, a Adriana que começou com essa campanha chamada Foz Limpa, Foz Linda. Né? Que legal! Que é uma campanha para que as pessoas joguem lixo do lixo.
Então, simples. Se todo mundo é jogar lixo no simples, lixo, resolve metade de problemas que tem aí de saúde. Mas mesmo a gente não tem nem o lixo seletivo, né? Vê, lá em casa a gente separava tudo, plástico, copo, aço, orgânico, tinha mais uns 2. Mas, gente, a gente separava tudo, chegava a lixeira minha e mas aí tudo. Mas a atuação está correta. Essa que é a diferença. Você está fazendo, todo mundo está fazendo. Vai chegar uma hora que o Marco vai falar, ó, se está todo mundo fazendo, vou tomar uma providência. Vamos fazer o lixo coletivo? Agora, se a gente deixa para lá, não vou fazer. Mas você sabe que já existe um movimento na cidade para isso, né? Sim, a gente participou, que, por exemplo, lá no prédio que a gente mora é tudo também assim, separadinho. E já existe um movimento para que a Conurb, né? O poder público comece a recolher, comece a recolher, né, o lixo reciclado, né? Que precisa. Mas vai chegar um ponto que a gente vai chegar nesse nível. Eu espero que sim. Mas se começar a jogar lixo agora no lixo, vai ajudar pra caramba. Porque aquilo que a Adriana tá falando é sério. É uma balinha de papel, é um copinho que o outro joga, não sei o que, vai acumulando, enche entra tudo lá pra aquele lobo, como é que é? Boca de lobo, né? Vem uma chuva forte, entope e acabou. Aí inundação. Isso, inundação. Aí acha que aqui não tem inundação, acha que não vai cair as coisas. Cara, já tá inundando, já tá caindo. Daqui a pouco tá igual o Rio e São Paulo, né? As grandes metrópoles. Mas, gente, a gente tem aí mais alguns minutinhos. Você gostaria de deixar aí uma mensagem final? O que eu gostaria que as pessoas entendessem que é possível. Existe uma coisa chamada jeitinho brasileiro. Existe. Não é ficção, né? Então, o que é jeitinho brasileiro? É a mania que a gente tem de burlar as regras, as leis, né, as regras sociais, para conseguir alguma vantagem pessoal. É sempre vantagem pessoal. É possível mudar essa situação? É possível. É só a pessoa começar a querer se conscientizar das ações dela, das condutas dela, e começar a mudar isso. Mesmo que seja chamado de bobo. Né? Porque às vezes você age de maneira certa. Ou você é radical, conservador, inflexível. Isso mesmo. Isso tudo é argumentação do jeitinho. Pode anotar que é tudo linguagem. É tudo linguagem do jeitinho. É possível, Então, assim, a gente consegue mudar, não só. É legal isso, que é aquela frase, né? Pensar local e agir globalmente nesse caso, né? Porque a gente está pensando na nossa casa, no nosso bairro, né? Na nossa cidade. E aí, aquilo começa a ter um impacto geral, né? Você imagina, Foz do Iguaçu é uma cidade visitada por gente do mundo inteiro. Então, se todo mundo começar a chegar aqui e falar assim, poxa, mas que cidade limpa, gente. Os caras não jogam nada na rua. Isso vai ter um impacto enorme lá fora. Todo mundo filma, todo mundo coloca no Facebook, no YouTube. Então, a gente pode dar esse exemplo para o mundo, né? Por isso que essa campanha, agora, tem a revista que já fez parceria com a gente, já tem instituições aqui em Foz que estão comprando também isso. A Mutu, no Paraguai já está. No Paraguai tem empresa que está interessada. Nossa, que bacana. Aquela da Marinha também chamou. A Suamar. Então, assim, é interessante que já começa a despertar uma certa curiosidade, assim, em várias instituições aqui em Foz do Iguaçu, porque é um projeto de todos, na verdade, né? Excelente, gente, olha, adorei conversar com vocês. Mariângela está mandando uma mensagem que o Coletivo Educador de Foz está preparando a política pública para a gestão de resíduos. A campanha da Adriana é um excelente exemplo das boas práticas e ações cidadãs. Parabéns. Gente, muito obrigada, adorei conversar sobre o jeitinho brasileiro. Eu não sei se você gostou, mas olha, gente, semana que vem a gente está de volta com mais um tema, mais um livro, mais um autor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.